Boa noite! Boa noite, meu povo! Boa noite, gente! Nossa segunda chegou! Nossa segunda está ficando famosa! Maravilha! Graças a Deus! Graças a todas essas famílias que estão abraçando verdadeiramente esse projeto Descoberta do Diagnóstico. E hoje estaremos conversando com a Vera Lúcia. Vera Lúcia, mãe do Leonel. Leonel nasceu com síndrome de Down e depois de um tempo desenvolveu o autismo. E hoje a gente vai estar conversando com essa super mãe. Ai, meu Deus, meu celular não está ficando parado. Deixa eu ver. Ficou. Então hoje a gente vai estar conversando aqui com a Vera para conhecer essa história. A Vera já chegou, já entrou. Boa noite a todos presentes. Boa noite, Luísa. Mundo Luísa. Renata. Boa noite, meu amor Anderson. E vamos convidar aqui a Vera. Boa noite, Viviane. Boa noite, Lucimeire. Já tô ouvindo voz de gente aí. Já, Tô né? ouvindo voz de gente aí. Eita, tá Boa difícil de eu noite. ver o vídeo. Eu não tô lhe vendo. Não? Ai, Não. o que eu preciso fazer? É a internet. A internet que tá lenta. Sua internet que tá fraca. Não. Por isso. Aí Vou ele fica tentar. aqui rodando, girando pra mim, mas eu não Sim. consigo. Deixa eu ver. Eu só tô ouvindo a voz de Leonel. Vê se melhorou. Continua. Alguém tá vendo a imagem de Vera aí, gente? Ou é só comigo aqui? Quem tiver aí no chat, comenta aí. Você não consegue trocar aí não, Vera, pelos dados móveis? Vou fazer isso agora. É, porque acho que assim tá muito lento. E aí o Instagram sempre exige mais, entendeu? Talvez seja por isso. Aí não tá aparecendo o pessoal, ninguém tá vendo você não. A internet está girando, girando, ela tá procurando. Tá fraca. Agora, Ah, deu certo. Que você bom. botou dados móveis, não foi? Coloquei. É. Porque o A Wi-Fi, internet aqui é um problema. às A vezes, internet é um problema. Acontece. o Wi-Fi não é muito fraco. E o Instagram exige muito a internet, entendeu? Que Ah, bom que sim. você está com dados móveis. Boa Então, noite, vai dar Vera. certinho. Boa Vai dar noite, certo, boa tá noite vendo? a todos. Boa noite, minha querida. Estou muito feliz com o nosso encontro Eu aqui de também. hoje, não é? Foi tão esperado, tão organizado esse nosso Verdade. encontro de hoje, né? É Que verdade. bom. E eu fico muito feliz porque assim, com esse projeto Descoberta Diagnóstico, eu tenho conhecido muitas mães, né? Você vê que você foi uma mãe indicada para uma outra mãe que a gente já conhecia, né? Então, assim, é muito, muito legal, né? Tem a Mel, que me indica várias mães, tem a Manu, né? Tem a Tati, que foi uma mãezinha que fez uma live comigo. Então, assim, a gente está sempre indicando outras mães, né? E isso fica aberto aí para todos. Porque o projeto Descoberta do Diagnóstico, Vera, veio na intenção de quê? Você vê que Luana, eu tenho uma filha Luana, que tem síndrome de Down, e tem o Luan, que tem 5 anos. Desde quando Luana nasceu, eu dizia que queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down, mas nunca fazia nada, né? E aí, com essa pandemia, eu acabei sendo estimulada a fazer esse projeto, colocar em prática mesmo, né? Esse projeto. Que é o projeto da gente estar conversando com mães, com pais, com família, para que essas famílias possam estar contando para a gente como foi esse momento da descoberta, do diagnóstico, né? Porque a gente sabe que quando a gente conta história, a gente ajuda outras pessoas, né? A gente se fortalece e a gente contribui na vida de outras pessoas. Então, assim, quando eu fiquei sabendo da sua história, assim, né? Uma criança com síndrome de Down,
e que desenvolveu o autismo. Então eu falei assim, ó, eu quero conhecer a história da Vera, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi, quem é a Vera, né? Como é que foi a programação do Leonel. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí. Então, Luciana, é um prazer eu estar aqui. Eu aceitei fazer a live. Até sou um bichinho do mato, viu? Né? Fora dessa linha de frente. Mas porque eu acredito que tem muitas mães com crianças Down que têm desenvolvido Sim, o autismo e que às vezes demoram muito para perceber, né? Que o filho não sim, é enfim, as dificuldades do filho às vezes não é só por ter a síndrome de Down, mas sim por já ter desenvolvido o autismo e por ser não ter um exame, né, para detectar o autismo, ele se torna isso. mais difícil. Então tudo se confunde. Ah, a criança está demorando a falar ou não está falando. Tudo fica porque tem Down, mas na verdade não é bem isso, né? Fica achando que é síndrome E de Down, né, Vera? que tudo é por causa da síndrome de Down e nem sempre, né? E foi Sim. o caso do Leonel. O Leonel, eu falo que ele é a luz da minha vida, eu sempre digo isso, porque ele é a luz da minha vida, né? Que E ele lindo, foi né? muito planejado. Ele foi uma criança planejada, e eu e meu Sim. esposo, a gente já tinha um casamento longo, né? Já estava casada há 25 anos, né? E eu tive um filho, né? O meu primeiro filho eu tive com 15 anos. Então, meu filho se casou com 21 anos e eu fiquei com aquela síndrome de ninho vazio, né? A Sei. famosa síndrome de ninho vazio. E comecei a achar, ele sempre pedia um outro filho. E eu não queria, porque eu tive depressão pós-parto do primeiro e fiquei traumatizada com a Tô com situação. receio, né? Fiquei sim. E diante dessas dificuldades, eu fiquei protelando. Só que eu já estava com 38 para 39 anos, Ah, que já é uma idade, né, que a gente ou tem um filho ou daqui a pouco não tem mais, né? aham, E verdade. eu fiquei, eu fiquei em 2013 tentando engravidar, e não foi uma gravidez que veio rápido. 2013, o ano todo eu não fiquei grávida. Então, em Uhum. 2014, já logo no comecinho, logo em fevereiro, é, deu certo, né? E eu não esperei nem uma falha de menstruação para eu fazer o exame. Eu fiz o teste Aham. de farmácia Foi com logo poucos fazendo. dias. É. E esse teste, confirmando, né, que eu estava grávida, já veio com um sangramento logo seguido, né? Eu procurei a médica, falei com ela que estava nessa situação e tal, que eu estava grávida. Ela falou Sim. assim, você fez que teste, né? Que exame você fez? Aí eu falei que tinha feito o teste de farmácia, ela pediu o exame de sangue e pediu um trans. Hum. E esse trans foi feito antes mesmo, né? De ter. Não tinha 4 semanas, acho que tinha 3 semanas Sim. de gestação. Então, o coraçãozinho batendo, o bebê estava lá. Ela falou: olha, vai ser uma gravidez que logo no comecinho teve esse sangramento, vai ser uma gravidez que você vai ter que ter repouso, Cuidados, né? cautela, Repouso. né? Mais cuidados. E ela tinha me dito que eu estava com uma saúde ótima antes, porque foi planejada, eu fiz os exames, que eu estava ótima, Sim, que eu não tinha nenhum problema de saúde. sim. Aí, depois disso, eu tive vários episódios. Só que lá no consultório mesmo, eu decidi mudar de médica, porque eu queria começar o pré-natal e ela falou: vamos esperar para ver. E essa frase dela, vamos esperar para ver, me deixou revoltada com ela, né? Aham. Aí eu corri e troquei de médico. Falei: não, eu estava pagando particular e fui para o SUS. Falei: não, Sim. não vou, não é, eu quero começar pré-natal. Então eu não tava Já que já sabe esperando. que tá grávida, começa logo, né? É isso que eu queria. Eu estava ansiosa, né, para ser grávida, Aham. vamos dizer assim. Eu estava grávida, mas eu queria ser grávida. Eu sei. E comecei as consultas. E aí foi um episódio atrás do outro. Ah, Sangramento, pressão alta, glicose alta, porque aí desregulou tudo, né? ah, E o médico examinando tudo, falando: nossa, sua barriga está muito maior, você tem mais líquido que bebê. E tipo assim, ele falou assim: vamos ter cuidado. E eu trabalhando,
Quando eu tinha um episódio de sangramento, eu fazia repouso, depois voltava ao Ah, trabalho. eu sei. E fui fazendo pré-natal. Com 21 semanas, eu não tinha feito nenhum ultrassom, só aquele primeiro. Sim. E com intercorrências, né? Mas, assim, o meu esposo até ficou revoltado com o médico. Eu falei, não, foi uma bênção. Porque até 21 semanas, era uma bênção ele não ter pedido nenhum ultrassom. Porque aí eu vivi a fase tranquila, mesmo com os pequenos sangramentos, era uma fase tranquila. E aí eu tive um sangramento um pouco maior, e eu fui para o hospital, e aí eu já tive medo. Aí, nesse dia, quando saí do hospital para o repouso em casa, eu já marquei um ultrassom com outro ginecologista, porque é um que fazia à noite, que eu queria que meu marido estivesse comigo. E eu falei que era para saber o sexo do bebê e saber se estava tudo bem, porque eu tive um sangramento. E quando a gente estava lá fazendo ultrassom, ele falou assim: ah, você veio fazer ultrassom porque o bebê tem um problema? Eu falei: não, doutor, eu vim fazer ultrassom porque eu tive um sangramento enfim, e eu queria saber o sexo do bebê. Ele falou: não, seu bebê tem um probleminha aqui, ó. E ele mostrou que o Leonel estava sendo gerado com um bolsão de líquido na nuca, que se estendia do pescocinho e a nuca toda tinha um bolsão de líquido. E ele falou: olha, parece um balãozinho, ó, com uma geleinha. Aqui tem e esse ultrassom que eu faço aqui, ele não dá para ver claramente o que está acontecendo com o bebê. Então, mas ele não falou nada que tinha ligação com a síndrome de Down? Só falou desse líquido mesmo? Só falou. E falou para mim assim: você eu vou te encaminhar para você fazer um morfológico, porque lá é um ultrassom que vai ter a visibilidade maior, e esse ultrassom é para te falar exatamente o que está acontecendo com o neném, né? Porque o meu ultrassom aqui não vou poder te falar. E eu marquei com 3 dias. Com 3 dias desse ultrassom, eu já fui para o morfológico. E fui numa cidade vizinha, né? Paguei particular. E foi assim, fui muito bem atendida. Qual é a cidade que você mora? Eu moro em Três Corações, Minas Gerais. É interiorzão, né? É longe. Sim. E aí eu fui em Varginha fazer esse ultrassom na cidade vizinha. E fui muito bem atendida. E a médica que fez é mãe e filho, tem uma clínica especializada nessa área. E ela me falou: olha, a probabilidade do Leonel ter síndrome de Down, ela é quase 100%, porque os ossos longos estão encurtados, pelo ossinho do nariz aqui, que é bastante achatado e tal. Então, mas você fica tranquila, porque de todas as síndromes, essa é a mais simples, vamos dizer assim, ela falou. E eu já estava nervosa. Ela falou: outra coisa, esse bolsão de líquido, alguns Downs nasce com ele. Até ela falou o nome, mas eu não gravo muito, sabe? Eu perco alguns nomes. Também não. Mas tem um nome para isso. Alguns Downs nascem com esse bolsão de líquido, gera com ele, né? Eu sei. E ela falou assim: não tá ligado ao cérebro, a caixa craniana tá. Você pode ficar tranquila quanto a isso. E o bebê tem que fazer um ecocardiograma, né? Aí eu já vim com os exames, aí o meu marido já estava revoltado com o médico, né? Aí a gente foi para o particular, para um outro médico muito bom, e ele falou: não, vou te encaminhar para fazer o ecocardiograma fetal, porque pelo que eu estou vendo aqui e tudo, o bebê é cardiopata. Então aquilo já não tinha chão, né? Já estava sem. Mais um susto, né? Mais um susto, Vera. É verdade. E aí eu já estava até temerosa de fazer. Parece que eu falei assim: não, o bebê tá aqui dentro da barriga quietinho, o coraçãozinho tá aqui batendo. Eu já não tô querendo fazer, sabe? Fiquei assim, meio assustada. Mas eu fui. E fui longe. Eu fui para a capital, fui para BH, fazendo no Pardini, que é um instituto, né? Então eu fui fazer esse ecocardiograma fetal lá, em BH. E a médica falou: olha,
a cardiopatia do seu filho não tem como eu ver claramente, porque esse exame, ele é feito com menos tempo de gestação. E a sua gestação já está avançada. Mas eu já tinha passado da época de fazer o cardiograma fetal. Mas ela falou, com certeza é um caso de cirúrgico, ele vai fazer uma cirurgia, e eu já arrisco dizer, tetralogia de Fallot e CIV ele já tem. Né? E ela ainda falou, e é considerável. Aí eu falei, então, e o que eu faço agora? Ainda falei para ela, eu lembro disso, o que eu faço agora? Ela falou assim, eu te aconselho a vir ter o bebê aqui, onde tem recurso. E a gente não sabe como que vai ser, mas eu te aconselho que o bebê nasça aqui. Que é um hospital mais estruturado, né? Porque lá é capital e tudo, né? Uhum. Só que eu decidi que não. Eu voltei para minha cidade e conversei com o médico e tudo, e eu decidi que não. E ele falou para mim, olha, a gente vai acompanhar de perto, vou trazer você para as consultas pré-natal mais vezes, mas você não tem que preocupar. A gente vai fazer uma cesariana para que seja tudo programado, porque vai precisar de uma incubadora, né? A vaga de UTI e tudo mais. Então, a gente vai planejar o parto. E eu fiquei tranquila, né? Em termos, né? Eu sei. Porque tudo ficou para a hora, né? que o bebê tudo ficou para a hora que o bebê nascesse, né? E como eu já tinha tido algumas conversinhas com Deus, né? Eu achei assim, então tá tudo certo, né? É por Delícia. aí, né? Já tinha trocado figurinhas com Deus, né? Já, várias vezes. Inclusive, eu planejei algumas coisas, eu era tão danada que eu gostava, eu sou muito ansiosa, então eu gosto de ter tudo no meu controle. Sim. E acabou que essa situação do Leonel, faz 6 anos que eu não tenho controle de nada. Não é assim? Faz 6 anos que eu não tenho controle nas minhas mãos. Né? E eu gostava de controlar tudo. E como é que foi esse nascimento dele? Então, quando eu fiz as 39 semanas, o médico marcou para o dia 21 de outubro de 2014 para eu me internar e para fazer a cesariana. E nesse mesmo dia, uma amiga que estava fazendo pré-natal comigo, o bebê aspirou mecônico e pegou a última vaga que tinha na ANEL. E, só que eu já estava dentro do hospital, então ele me manteve lá, internado. E falou assim, a primeira vaga a gente faz a cesariana. Tava na disputa da vaga, né? Isso. E nisso, menina, a menininha dela demorou para restabelecer, enfim, e não teve essa vaga. Só que a minha bolsa começou a se romper. Meu Deus. Aí eles me transferiram com o SUS Fácil para outra cidade, para São Lourenço. Né? E aí eu fui transferida. É igual você ir para outro planeta, né? Porque lá você já... No hospital onde eu estava, que é na minha cidade, eu já conhecia as pessoas, já conhecia os profissionais, tinha parto humanizado, já tinha tudo ali, né? E aí eu fui para outra cidade. E foi assim, menina, traumático, né? Traumático. Mas o bebê nasceu bem, graças a Deus, fizeram cesárea. E o Leonel, logo que ele nasceu, a menina, a médica, só me mostrou, porque tinha uma equipe. Tinha cardiopediatra, pelos exames que levou, então tinha uma equipe no nascimento do Leonel. E aí a cardiopediatra já pegou ele para ela, né? Já levou para UTI com ela. Eu não pude nem assim ver muito, mas muito essa bem. Equipe, né? Essa equipe que estava com você lá já sabia que o Leonel tinha síndrome de Down? Todo mundo já sabia? Eles já sabiam da grande probabilidade dele ser Down, mas já sabia da cardiopatia. Sim. Porque ela não fecha, ninguém fecha, né? Ninguém fala pra você assim, mas era quase 100% a probabilidade do Down. Isso, porque só fecha mesmo se fizesse o exame, né? A aminocintese. O cariótipo. Que é o cariótipo, que tira o líquido, né? Que é a aminocintese, que tira o líquido que o cariótipo é depois que nasce, né? A aminocintese é na gravidez ainda. Então, isso, mas esse exame não. Esse exame eu não quis não, porque eu achei arriscado. Sim. Eu lembro então, na época levou ele para UTI. Isso, e ele já foi para o TIM. Mas foi tudo bem depois?
tudo bem. Aí ele foi para lá e eu pro quarto, né? Então eu levei assim muitas horas para eu poder ver o meu filho. Levei E muitas como é que horas foi mesmo. assim? Eles confirmaram depois? Os médicos depois Confirmaram viram o logo. Leonel? Sim, Mas sim, foi tranquilo? confirmou Esse logo. momento da Foi, notícia foi tranquilo? Que bom, né? foi tranquilo. Porque eu já esperava. Já Então, estava tudo que era esperando de notícia, qualquer forma. já assim. Na Então, verdade, aí aquele, o grande problema aí seria a cardiopatia dele agora, né? isso era o que assustava. E ele nasceu assim com uma hipotonia muito grande, então ele não Sim. respirava sozinho. Porque a Hum, hipotonia dele é uma das mais altas. Então ele não respirava sozinho, é um bebê geleia, né? Agora sim, eles falam bebê geleia, porque o Leonel, ele na barriga ele se movimentava o mínimo possível. Ele quase sim. não se movimentava. Então ele era Uhum. hipotônico mesmo, muito. Então não respirava, não mamava sozinho, e isso foi mais de 20 dias para ele começar a ser estimulado pela fono Sim. da UTI, enfim. Até eu dar o peito, acho que foram 20 e poucos dias para eu E a começar. cirurgia? E a cirurgia dele de cardiopatia fez com quanto tempo? A Depois assim que cirurgia ele dele foi nasceu? Foi feita. logo quando ele nasceu ou foi maiorzinho? Não, 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 foi bem maiorzinho. Porque aí ele saiu da UTI com 33 dias e nós Sim, viemos, né, para nossa cidade. Lá eu tinha a sim, casa de apoio, que era perto do hospital, enfim, aquela, sim, aquela rotina, né, de mãe eu de sei. UTI. Uhum. E aí o Leonel com 11 meses ele já estava aguardando para fazer a cirurgia. E na Sim, época a gente marcou uma consulta, porque aqui na minha cidade tinha uma médica que vinha de fora, ela vinha de Itajubá, doutora Flávia, né? E ela é a cardiopediatra dele. Ela vinha atender aqui em Três Corações. E ela me falou, olha, o Leonel, as condições são essas e eu vou encaminhar você para BH e para São Paulo. Vamos ver a vaga que sai primeiro. sim. Aí eu fui, passei uma consulta particular lá em São Paulo para facilitar o processo, né? E deu certo. A gente foi com 11 meses, ele fez a cirurgia Certo. cardíaca. Fez primeiro um cateterismo, né, para fazer o teste de pulmão, de pressão pulmonar. E depois fez a cirurgia. Ele corrigiu a tetralogia de Fallot, a CIV gigante que ele tinha, e uma PCA, que é Sim, uma artéria que estava flácida, vamos dizer assim. Ele sim. fez 3 correções. E não vai precisar mais E fazer nenhuma correção? Já, nenhuma cirurgia já conseguiu corrigir tudo? eles falaram que a probabilidade de não precisar é grande, mas ele continua Sim, sendo acompanhado por cardiopediatra. E sim. com 11, 12 anos, eles já vão saber se ele vai precisar de uma nova ou se não precisa, Ai, tomara que né? não, né? Acabou de Tomara entrar que aqui a não. Aline, a mãe de Messi. Messi é um garotinho também com síndrome de Down que fez cirurgia cardíaca recentemente também. Mas está sucesso, é o touro, é o nosso touro aqui do projeto. Então, menina, eles são muito fortes. Eles são Sim, muito fortes. Porque o Leonel, quando ele entrou lá no centro cirúrgico e eu fiquei lá, eu fico anestesiada quando isso acontece, quando é muito grande para mim, eu fico sim. anestesiada e eu não perco a linha, sabe? Eu fico Aham, ansiosa e eu não sinto tudo da mesma maneira que as outras eu pessoas, eu sei. fico ali firme. Aí eu só Aham, vou desabar depois, né? Depois que tá tudo pronto, não precisa eu mais. sei como é isso. Depois que tudo passa, aí a Vera desaba. É, exato, isso acontece. E eu saí de lá, menina, eu saí de lá e Sim, falei assim, nossa, mais 4 meses, porque você fica um ano sem dormir, né? Porque você vigia uma criança cardiopata. E no caso do Leonel, ou ele respirava ou ele mamava, ou ele chorava ou ele respirava, porque ele uhum. engasgava com gotinhas de leite, Por causa da sabe? Assim, hipotonia. Por causa da é, hipotonia. e ele mamava de hora em hora, porque ele precisava ganhar peso. Então, como ele mamava só um pouquinho, ficava extremamente cansado e dormia, a gente tinha que estar amamentando ele de hora em hora, para ele não perder. Ele foi para a cirurgia com 7 quilos. Ele tinha 11 Sim, meses. Então, ele era bem pequenininho, bem pequeno, é. né?
E para me acalmar, sempre aparecia alguém que falava, não, mas a mãe dele é super baixinha, ele não vai ser altão também, não, gente, né? Mas na verdade o meu filho era muito pequenininho, muito miudinho, né? Eu Mas imagino, aí a assim, ó, gente se viu. eu não passei por essa questão de mãe de UTI, né? Não fui mãe de UTI, graças a Deus, Luana não teve problema nenhum, Ai, né? Assim, graças a Deus. de cardiopatia, de nada. Eu nunca vivenciei isso. Conheço muitas mães que vivenciou isso, né? Que viveu isso. A Aline está aqui escrevendo, assim foi eu. Desabei depois que vi ele saindo da UTI. A Aline, a gente fez uma É, live aqui, ela contou que ela estava toda forte, estava se achando, né, Aline? Mas depois, a quando gente não viu o chora, Messi não, todo não tem entubado, problema. todo cheio de fio, pronto. Ela pediu socorro para Gal, para o marido. Me socorra que eu não estou É, aguentando. Então, realmente mas é bem difícil, né? a essas alturas eu já estava só. Era eu e o Leonel, viu? Era só vocês. Porque só nós dois. Porque eu tinha um apoio lá em São Paulo, sabe? Sim. Que a madrinha do Leonel, que é minha irmã, a cunhada dela mora lá em São Paulo, deu o maior apoio pra gente, a Eliane. Enfim, a gente teve esse apoio, mas eu não desgrudei lá do hospital, mesmo tendo esse apoio. Elas Eu sei. levavam, buscavam roupas, faziam algumas Uhum. coisas para me Mas que ajudar. bom que essa fase passou, né? Essa fase Tá. passou e está vindo outras fases. E a gente está aqui querendo É, saber como é que foi essa questão do autismo aí do Leonel. então, Compartilha o com a gente aí Leonel, um pouquinho como é que é, foi essa percepção, como é que tudo começou, esse diagnóstico aí, né? Então, o Leonel, ele veio desenvolvendo com aquela lentidão. Ele foi um bebê que foi para a APAE logo que chegou da neonatal, já foi encaminhado para a Sim, APAE. E ele tinha muitos médicos. Eu costumo falar que ele tem uma equipe. O Leonel tem uma equipe médica, ele não tem um médico, né? E ele foi para a APAE e começou a ser estimulado logo ali, menos de 2 meses. Já começamos os estímulos. A APAE abraçou, né? Me ajudou muito. A PAI da minha sim. cidade foi muito Que importante. bom, Vera, que Tem um bom. outro projeto aqui na cidade que se chama Arca de Noé, Fundação de Amparo Arca de Noé, que também nós me dava um apoio assim, mais psicológico de amiga, porque lá não Ah, tem que todas legal. as assistências para criança, mas tem Aham. psicóloga, tem enfermeira, tem pediatra, e você vai para lá bater papo às vezes, porque às vezes é isso, é conversar, né? E às Então, vezes não precisa nem de um diploma. Às vezes só um ser humano que deseja acolher alguém, né? Eu lembro quando eu Já é muito cheguei, importante. eu lembro quando fui para lá, menina, com os exames do Leonel, e tipo assim, a gente ia para uma sala de mães para as palestras, e eu escondi das Sim. outras mães que meu filho ia ser especial para elas não ficarem Aham, nervosas, para elas aham, não ficarem apreensivas, então só a equipe lá sabia que meu filho era sim, especial. As outras mães não sabiam, né? entendi. Ficaram sabendo muito depois, né? Mas enfim, foi isso. Sim, E o Leonel, voltando ao assunto do autismo, sim, com 3 anos e 2 meses, ele finalmente andou. Né? Ele andou hum, com mais de três sim, anos. E nessa época ele falava umas palavrinhas e ele era muito. Ele tinha um apego, ele brincava com os carrinhos, estava tudo tranquilo. Até mais ou sim, menos esses anos eu comecei a notar as diferenças maiores foi na parte de alimentação, na parte da fala, que ele foi ficando quieto, ele foi parando de falar, ele foi recusando o colo, ele não queria mais sim, o colo, né? E ele foi parando de falar até parar totalmente. Ele não ria, sabe? O sorriso dele era muito raro, sabe? E ele não era assim antes. Antes ele era sim. todo mais, era mais carinhoso, dava aquelas risadas gostosas de criança Sim. pequenininha, né? E Risada alta, conversava né? com a gente, é uma delícia, né? E Aham, ele foi parando, e eu fui me preocupando. Só que na PAI, uma coisa que acontece muito com as crianças que têm síndrome de Down é que eles preferem não falar sobre o autismo, sabe? Eles acham que se colocar que a criança é autista, parece que limita, sim, né? Porque o que acontece com o autismo? As pessoas acham que, não, criança é autista. Então confunde com a DI,
que é uma coisa que a gente não sabe se o Leonel tem, que é o déficit intelectual, a gente ainda não sabe, né? Sim. Então a gente não tem como saber por causa do autismo. Mas Porque fugir com um pouquinho. o autismo não é como a síndrome de Down, né, Vera? Assim, que a gente faz um exame, dá positivo ou Não. negativo. O autismo Não tem vai um na... exame, não tem. E aí eu cheguei a falar, nossa, mas o Leonel, a gente não pode colocar um sabonete na água, porque ele tem vômito. A gente não pode colocar o sabonete na água. Então você tinha que colocar água na bacia para ele tomar o banho, colocar um sabonete líquido, depois você levar ele. Né? Depois você levar ele e colocar no banho. Se ele vê Porque o se sabonete tivesse com na água, sabonete, ele vomitava? isso. E agora é quase tudo. É álcool gel, é creme, é tudo que envolve ele ver algum líquido, alguma coisa, ou ele relar no sabonete, tudo para ele vomita. É a consistência que deve dar enjoo a ele, é isso? É só de ver. Ah, tá. É só ele ver. Sim, Então eu não sei te falar. Tem as coisas que é sensorial, né? Que eles não sim. podem tocar, não pode pisar. Ele pisa na areia, ele tosse. Ele pisa na areia de volta, ele tosse. Aí ele sai da areia, ele para de tossir. Ele pisa. Então ele faz isso muitas vezes. Então a gente sabe que algumas coisas é o toque, outras é visual e o gosto. Tudo ele prova. Ele não gosta de doce. São poucas coisas doces que ele E ele gosta. gostava antes? Então Antes tudo ele dos prova 3 com a aninhos? pontinha da Ele língua agora. gostava? Ele Porque se for... gostava de comer doce? Gostava. Era tudo. Eu não dava doce para ele, mas era Ah, normal. é porque ainda é pequeno, né? A gente não... Essa fase ainda não Isso, está acostumada em comer, né? O doce. isso. Então, e no caso dele nem podia, porque a probabilidade da criança com síndrome de Down desenvolver uma diabetes, essas coisas, é uma probabilidade maior. Então a Sim, gente já sabendo disso, já sim. vai preparada, Evita, né? evita que a criança consuma muito doce. Então já começa aí. Mas um dia, eu com o Leonel na rua, eu decidi, estava super perto de uma clínica onde ele fazia atendimento, e eu passei para fazer uma visitinha social para neuropsicóloga que atendia ele na APAE. Ela tinha Sim. saído de lá em 2017. Então, eu passei lá no comecinho de 2018 e falei para ela, nossa, o Leonel tá mudando muito. O Leonel tá mudando de humor. O Leonel pegou essa chave aí que não para, menina. Ele fica dia e noite com essa chave. O Leonel quer Sim. dormir 3 horas da manhã, porque ela foi me perguntando como que ele tá, como é que tá a situação, o desenvolvimento. Aí eu fui dizendo para ela, olha, ele quer dormir 2, 3 horas da manhã, tá dormindo um sono agitado e é um sono curto. Ele tá com essa chave e fui reclamando. Ela falou, menina, o seu Down é autista. O seu Down é autista. É isso, ela chama Kelly Rabelo. Aliás, ela é ótima aqui na cidade, ela é excelente. Uma pena que a pai perdeu ela, sabe? Oh. Mas tem boa profissional lá, sim, mas ela, não sei se é o apego, porque ela foi a primeira que também, né? cuidou dele, tudo, né? E ela me falou isso. Aí eu já saí de lá, assim, eu falei assim, eu vim para casa dormir. Pensa numa pessoa que foi dormir umas 12 horas, né? Porque a gente vendo lá na PAI as crianças autistas, então eu fui dormir para absorver. Acho que eu dormi a tarde toda, menina. Sabe? E tipo assim, eu falei, gente, e agora? O que eu faço? Né? O que eu vou fazer? E é difícil. E é cada dia uma descoberta, né, Vera? Cada dia uma descoberta. Porque eu fico vendo assim, e esse projeto, cada dia, cada semana me encanta muito, né? Como eu falei isso para você. Porque cada semana é uma descoberta para mim também, porque são muitas coisas novas. Eu conheço muito pouco sobre autismo. Por isso que eu falei para você assim, eu estou muito feliz em conhecer, né? Imagine você, né? Você está vivenciando isso, descobrindo coisas
Você vê essa questão aí do enjoo dele em olhar para um sabonete, olhar para um hidratante, simplesmente olhar. É, E a gente ter essa percepção, essa sensibilidade para a gente perceber isso. Então, assim, são isso. coisas que a gente não imagina. Pode até muitas pessoas achar que isso é bobagem, que isso é frescura, que isso. E a gente vê que não é. Que realmente isso Sim. acontece, né? E você está vivendo Então, isso, e, né? e ele era essa criancinha que abraçava muito. Agora ele escolhe. Ele abraça algumas pessoas, outras não. Às vezes uma pessoa que ele acabou de conhecer, ele já é de graça, né? E às Aham, vezes as outras ele evita. Não, peraí, não, sabe? pois Então é é. muito, é muito diferente, porque o down é muito apego. Aí você vê um down evitar um abraço, você Uhum. começa, parece que foge do normal, né? Do Fora do comum, padrão, né? né? Tá fora do padrão. Ele é um down fora do padrão, essa é a palavra, Uhum. né? Mas é assim, ele abraça o pai dele, tudo, porque o pai dele hoje ele é um pai presente, mas a gente Sim, se separou, então hoje sim. a gente o relacionamento acabou, enfim, Separado, mas ele é presente na vida do Leonel, que é é presente, importante isso, né? bastante presente, graças a Deus. E eu faço qualquer coisa para que isso permaneça assim, sabe? Pois é, isso Porque é muito o marido importante. é uma coisa, o pai é outra, Pois é, né? com certeza. Não pode se misturar, né? A Não, situação. não pode, de forma nenhuma. E Então, aquele depois, como é que casamento foi? estável, né? É, mas o pai e filho é para sempre, né? Relacionamento Com marido e certeza, mulher nem sempre é para sempre, mas pai e filho é eterno, né? é verdade, é E verdade. como é que foi, Vera, assim, essa questão depois que essa médica falou para você? E como é que foi, assim, o andamento de você? Foi feito alguns testes? Como é que foi, Aí no assim, outro dia, a sua aí no outro busca? dia eu já fui para a PAI. Eu falei, mas como Depois assim, que né? O você Leonel, acordou, né? Como é que o que você fez depois depois que que eu você acordei, acordou? que eu faço isso, quando a pancada é forte, eu venho dormir, Gostei né? dessa dica, viu? Aí, né? Aí no outro dia eu já estava lá na PAI. Olha, gente, a situação é a seguinte. Uhum. Primeiro teve a ecoterapia, que meu filho faz ecoterapia, que tem, graças a Sim, Deus, né? E na ecoterapia eu cheguei já falando para Fernanda, que é a psicóloga da ecoterapia, que o Leonel era autista. sim. Aí ele deixou de ser atendido por uma fisioterapeuta e passou a ser atendido pela Fernanda, que é psicóloga. Porque aí já mudou. Porque o autista precisa mais da psicóloga, né, nesse assunto, Sim, né? Na interação lá, na ecoterapia, enfim. Mas lá é maravilhoso. Pena que não sim. tem tanto assim, porque essa quarentena, esse ano, não teve a A terapia, pandemia atrapalhou um praticamente. pouquinho, né? Muito, muito mesmo. Mas, enfim. Aí já cheguei lá, falei para ela logo já fez aquele questionário, né, comigo, já resolveu o problema lá. Aí fui para a PAI no outro dia cedo com a mesma situação. Olha, a situação, o Leonel tá com suspeita dele ter traços de autismo, porque é assim que a gente Sim, tem que falar, né? É assim que eles me sim. ensinaram a falar. Tá com Aham, suspeita de traços de autismo. Não autismo, aham, claro, mas a gente tem aham. que florear, né? Eu sei. E, enfim, aí levou um ano inteiro. Levou 2019 inteiro com o questionário que é feito com a família, que no caso foi feito somente comigo. E nesse questionário, no finalzinho, com os atendimentos com o Leonel e esse questionário, a psicóloga já fez um papel para mim, que é o laudo dela, que o Leonel Sim, tem um autismo leve a moderado. E aí sim. ficou a parte do neuro, né? Que aqui na cidade estava em falta. E por meses eu fiquei tentando passar o Leonel no neuro e não consegui. Ele saiu de férias e depois veio a pandemia. E o Então prefeito até também hoje, tinha tirado, então até hoje não tem ainda não esse laudo terminou de do neuro. fechar do neuro, não. Mas é uma coisa assim que hoje a psicóloga da APAI troca com frequência, né? Porque lá o profissional entra, fica alguns meses, depois troca, que é uma coisa que eu sinto, menina, porque eu às vezes acostumo, né? É porque quando Eu começa sou a criar um apegada. vínculo com o profissional, né? Começa a criar um vínculo com o profissional e aí o profissional sai. É complicado É, mesmo.
E a PAI tem esse detalhe. Mas aí entrou outros profissionais com a mesma impressão sobre o Leonel, com o mesmo diagnóstico. Ele sim, inclusive agora já recomeçou o atendimento, ele foi na consulta e a fono falou que é evidente. O autismo dele é evidente, não tem sombra de dúvida. Agora Sim. só depende do neuro, né? Para poder fechar. Fechar o diagnóstico do Leonel. Eu sei. Então, dentro Vera, da você falou PAI... aí. Sim. Pode concluir, depois eu te pergunto. Dentro da PAI, não tem mais dúvidas. Né? Os profissionais que ele passou lá não tem mais dúvidas sobre o autismo. Agora só falta dizer se é leve ou leve e moderado, que é o que envolve Era isso que eu ia te perguntar. Né? Como é essa questão? Como é que... Porque existe, porque na síndrome de Down não é. Não tem isso, né? Ou tem síndrome de Down ou não tem síndrome de Down. Ou é ou não é. Não. No autismo tem essa questão de graus, né? Como é que funciona? Você já entende essa questão assim? Como é feito esse processo de leve, moderado? Então, é grave, eu entendi. Chama quando é elevado, chama como? É elevado, grave, como é? Não. Elevado. É leve, moderado e severo. Ah, sim, severo. São três, vamos dizer assim, graus, embora eu não possa dizer, né? Não posso dizer graus. Mas é leve, moderado e severo. O leve é quando a criança tem a estereotipia, né? Que é o objeto, que é um barulho constante. Que é o caso do Leonel, que chega a se sentar e ficar 1 hora ou 2 com a chave, fazendo o mesmo barulho igual. E eu estou, inclusive, interrompendo ele muitas vezes e mudando, porque o estímulo para ele não ficar seguido com uma coisa só, né? Então, quando ele entrava na salinha... É importante interromper, né? Às vezes, sim. Quando a criança está, vamos dizer, muito ansiosa, numa crise de choro, num processo de ansiedade grande, aquele objeto que deixa ele tranquilo, é bom que você deixe com ele. Porque é a válvula de escape, né? Sim. A válvula de escape deles. É onde eles... aquela chave que ele fica rodando é onde ele deixa a ansiedade dele ali. Então, ele, né? Ele fica menos... É o acalento para ele, né? Isso aí ele fica um pouco mais tranquilo com o objeto dele. Tem crianças que tem um paninho, cada criança tem o seu objeto, né? E o Leonel, a gente estava falando sobre o moderado, né? A questão da fala. Quando o autismo ele envolve a fala, aí ele já passa a ser moderado. E o severo é aquela criança que agride, que se machuca, que agride outras pessoas, porque para eles é muito difícil. Para eles lidar com aquela ansiedade com o que está acontecendo com eles é muito difícil. Isso é uma questão que eu ainda não me aprofundei. Porque eu falei assim, se eu for me aprofundar no assunto do autismo, e sozinha agora, eu acho que fica muito pesado eu ficar... Como que eu explico para você? Procurando na internet, porque a internet, certa vez, me deixou muito complicado, né? E eu acho que assusta também, né? É melhor você ir com calma, de acordo com que as características vão acontecendo. Eu acho que você deve estar indo buscando informação justamente de acordo com isso aqui. Eu já estou conseguindo fazer com que eu consegui fazer com que ele voltasse a comer com a mão dele sozinho, que era uma coisa que ele fazia antes e que ele deixou de fazer. Se você deixasse ele sentado na mesa com um prato, ele ficava ali meia hora, ele não comia. Ele esperava que você desse na boca de volta. Então eu tive que ensinar de novo ele a comer. Hoje ele está comendo com a mãozinha dele. E eu estou conseguindo fazer com que ele fale algumas palavrinhas. Que é banana, a Serena, né? Que é a Ná, que ele chama, que é a cachorrinha dele e tal, que é a companheira dele. Né? E algumas coisas eu tô conseguindo com ele. Sim. Na questão da fala. Ele gosta muito de música. E é interessante que tem alguns barulhos que para ele não suporta.
um Fusca, por exemplo, se passar um Fusca barulhento, ele gruda na gente, sabe, segura mesmo. Porque o Fusca tem aquela zoada bem forte da descarga, né? Então aquilo ali deve incomodar É ele. isso. A gente demorou um pouco para entender que certos barulhos era ruim, mas o danado gosta de música alta, menino. Ele gosta de música alta. Ele Eu gosta falei de que eu qualidade, perdi. né? E o interessante dele é que o repertório de música dele é bem vasto, né? Ele gosta muito de música, ele gosta dos barulhos, né, de flauta. E lá na época eu Legal. levava ele para fazer aula de música, né? Tem até um videozinho dele na aula de música, tem vários, né? Falar um, né? Tem um. Vai postando, Mas vai postando na internet pra gente poder, vai postando aí no Instagram pra gente poder acompanhar. vou sim. E Viu? tem, a gente percebe, assim, ele canta comigo e tudo. Então tem umas coisas que eu consigo fazer com ele. Eu consigo romper essa barreira do não me toque, não me pega, né? Então eu consigo romper essa barreira. Porque eu fui. É um trabalho Isso bem de aprendi paciência, né, Vera? a gente até brinca Tem que ter muita sensibilidade. Que com uma criança, vamos lá, dito normal, a gente Sim. ensina 3 vezes, para um Down, a gente ensina 30, para um autista, a gente ensina 300. Né? E é isso assim mesmo, é dessa forma mesmo. O autista, ele tem um dia que ele acorda mais tranquilo, que você consegue fazer com que ele pegue um papel e faça um desenho. No outro, ele acorda lá, ele resolve que ele vai comer aquele papel, né? Eu sei. E é isso, isso. A gente que tem que entender, né? Qual é o momento adequado. E o Leonel... E eu já parei de me frustrar com algumas coisas. Eu sei que os brinquedos para ele mascar. Brinquedo é mordedor. Não importa qual brinquedo seja. Que seja, se ele né? achar um cantinho interessante do brinquedo, é mordedor. Né? Sim. Então, para mim é tranquilo. Hoje para mim é super tranquilo. Eu tava lavando hoje o feijão, ele achou de colocar a mão, ele amou, né? Lavar feijão. Falei, então, lavar feijão. Daqui a pouco ele resolveu que ele ia jogar um pouco fora. E é isso. E é o Leonel. Pois então a gente rebroba, explica, paciência e vai levando. Verdade, tem que ir buscando, tem que ir buscando. E tricotando. Você não tricota tanto com Deus? Não é assim? A gente tem que ir tricotando, né, nessas descobertas. Com certeza. Tem uma mãe aqui, Vera, que está perguntando aqui para você. Mesmo. Que mudou nas terapias de Leonel depois do diagnóstico de autismo? Qual foram as terapias, né? Você falou que acrescentou a psicóloga que não tinha e você tirou a fisioterapeuta, foi isso? Explica aqui para Simone. Beijo, Mone. É uma mãe que está lhe perguntando. Ele tinha. Ele tinha psicóloga na PAI, mas lá na ecoterapia, que é a terapia com cavalos, ele fazia com uma fisioterapeuta. E pelo autista, o autista precisa mais da psicóloga. E como ele já estava andando, aí pela hipotonia, enfim, né? Mas aí como ele já estava andando, ele mudou para a psicóloga, no caso. Mas um autista, o importante é ele ser atendido por uma neuropsicóloga, por uma TO e por uma fono, né? E caso ele tenha algum problema na parte de motora, um fisioterapeuta. Mas no caso do Leonel, ele está muito bem na parte motora. Enfim, essa parte dele, depois que ele passou a andar, ele ficou muito bem. Hoje ele corre. Hoje ele corre. Demorou de andar, tá muito né? Bem. Então, aquela coisa assim, muitas vezes as mães ficam na ansiedade, né? Meu filho ainda não anda. Com quantos anos seu filho andou? Eu ouço muito isso. Luana andou com quantos anos? Não verdade. Importa. Porque cada um vai andar. Aí, Leonel andou com 3 anos, mas agora tá correndo. Tá fazendo um bocado de tripulia. Né? Então, eu não era muito... eu não era muito ansiosa com pressa dele andar, não. Porque lá na PAI a gente via as crianças andando, os Down, alguns com 5 anos.
Então, Sim, tipo assim, eu não tava nem assim achando que ia ser nem tão demorado, nem tão. Eu só pensava assim, sim. menina, essa criança tá engordando, como é que eu vou carregar? A minha preocupação é essa, como é que eu vou carregar? E hoje ele engordou bastante na quarentena, sabe? Aham. E eu continuo carregando, então acho que Isso Deus aí, isso vai. aí, todo mundo tá engordando. Essa quarentena tá dando quilinhos para todo mundo, né? Ah, deu 5 só pra mim, então 5 foi só meu. É verdade. É isso mesmo. Mas, Vera, você fez uma é, postagem esse final de semana que você sim. colocou um videozinho, né? E você fez um comentário, assim, com relação ao contato visual do Leonel, né? Uhum. Da dificuldade do contato visual. E aí eu fiquei Não é de curiosa. qualidade. Como é essa questão? É importante ter esse contato visual? Explica um pouquinho aí É, como é é esse importante controle, para o né? Leonel. É importante que ele olhe, porque é olhando que ele vai ver a parte da fala. Porque ele Sim. precisa da leitura labial, O ele prestar precisa da atenção, né? expressão, ele precisa disso. Então, só ouvir para ele não é o suficiente, ele precisa ver a gente falar. Então, eu tô muito com ele nessa, de ir brincar com ele e para que ele me olhe. E eu descobri que o Leonel gosta de mímica. Aí isso já tem aí, eu acho que uns 8 meses ou mais. Uhum. Eu descobri que ele gosta de mímica. Aí eu passei a fazer mímica para ele, porque quando eu movimento a boca e não sai voz, ele faz a voz. E é Entendi. uma coisa que eu estou trabalhando muito para ele falar. E isso Olha que foi super em percepção. casa. Olha que Foi super em percepção, né? casa, né? Então isso é Porque muito importante. eu tenho mania de fazer expressão, né? Tipo, mostra a língua. Porque isso é uma coisa que a gente já faz para criança down, mostrar a Sim, língua, que eles precisam movimentar a língua. movimentar Então, isso. através desse movimento para fortalecer a língua, eu percebi que o Leonel, ele gostava muito da parte de não sair a voz. Aí eu falei, né, é por aí que eu vou pegar essa. E comecei a fazer a expressão, né? Você abre os olhos, pisca, mostra a língua, faz peixinho, e essas coisas para ele ele fica ali. É o que ele presta atenção. É onde você Uhum. consegue o contato visual. É, você vê, né, que é a sensibilidade mesmo. Cada dia você vai descobrindo mais coisas, né, Vera? Cada vez mais, cada atitude, cada brincadeira. Eu acho que quando você senta para brincar, são várias descobertas que acontecem, né? E pensa numa pessoa que Acredito. era rígida, meninas. Pensa na Mas é transformação que o Leonel assim, fez em mas mim. é assim, filha, é assim que acontece. As coisas acontecem na nossa vida justamente para transformação. Foi o que ele fez. Ele tirou uma pessoa que era rígida ao extremo. Ao Pois é, extremo. Eu era verdade. extremista com isso, Na né? verdade, eu acredito muito assim, que filhos têm um objetivo grande de transformar um pai e uma mãe. Não tem dúvida disso. Né? Então, assim, é sempre antes do filho e depois do filho. Como é o ser É humano verdade. antes de um filho e depois do filho, né? E quando a gente vem, a Eu, gente tem um filho com alguma necessidade especial, com certeza essa transformação é mais intensa, né? É diferenciada. Não tem dúvida disso. E comigo foi muito. Então, assim, a minha família, a família do pai dele, eu não posso dizer muito, porque eles Sim, não comunicam muito o que eles sim, acham, o que eles sentem, não são muito participativos, não, sabe? sim. Tirando a madrinha do Leonel enfim, tem um tio Aham, também lá que ele gosta, mas eles não são muito próximos, muito participativos com o Leonel, não, sabe? Já a avó aham. aceitou numa boa, né, a avó paterna. Esse ano nós perdemos ela faleceu em julho, Ó, mas, aham. tipo assim, ela era bem carinhosa com ele. Ela já tinha 90 anos, então era uma senhorinha, assim, uma idade muito avançada, né? E já Aham. por parte da minha família é tudo bem, né? A minha mãe já até se acostumou a ser colocada de lado, né? Quando ele chega, ele, tipo assim, se a minha mãe fica na porta falando com ele retira ela da porta para ele passar, porque ele já vai direto para uma caixa que ela Aham. põe umas revistas, uns livros, que ele é muito apaixonado nos livros e revistas, e ela preparou uma caixinha para ele. Então hoje ele tira ela da frente da porta para ele passar para ir brincar. Quer dizer, ela já Você até vê se que todo acostumou. mundo vai se acostumando, vai se adequando ao Leonel, né? É.
Aí depois eles beijam ele assim mesmo, sabe? Né? Ele querendo ou não, eles pegam. Mas ele não gosta muito de que peguem ele, né? Que segure Aham. ele, não é? É, é legal isso, porque são descobertas, né? Entrou aqui uma avó, é uma tia minha, uma tia de meu marido, uma tia muito querida, Lenoca, beijo, Lena. Ela é vó de bem, bem também é autista. Ele não tem síndrome de Down, ele é autista. E ela entrou aqui, né? E a gente tem essa vivência com, com essa criança em nossa família, né? Mas assim, não é, eu não tenho essa convivência, queria ter mais, né? Ter mais, assim, para conhecer É. mais esse mundo, porque realmente são descobertas, mexe completamente com a nossa sensibilidade. Eu estou vendo aí o que você está falando, coisas que eu não conhecia, que eu não sabia, né? Então, assim, é muito interessante. Estou muito feliz em te conhecer. Tenho certeza que todas as minhas dúvidas eu vou Igualmente. no seu zap para a gente poder estar conversando um pouquinho, tricotando, É, tirando eu dúvidas, também tô né? Porque aprendendo. isso é Eu também tô legal. Isso é aprendendo muito muito. legal, Vera. Porque assim, ó, quando a gente tem dúvida, a gente não tem que esconder que tem dúvida, a gente tem que perguntar justamente a quem sabe, né? Então, assim, Vera está entrando nesse mundo recentemente, está aprendendo muita coisa, né? Então, assim, eu, Luciana, não conheço. Eu vou perguntar quem. Eu não tenho que ficar perguntando a quem não sabe, ao desconhecido. Eu tenho que ir lá em uma mãe que sabe, né? Então, assim, esse projeto é bem legal por causa disso. Porque a gente quer trazer mães com todas as histórias diferentes, né? Para que a gente possa estar conversando, estar trocando figurinhas e para poder estar trazendo as informações. Porque nada melhor do que a gente que vivencia diariamente, né, com essas crianças, com algum tipo de deficiência, seja ela qual for, para poder estar dando essas informações, né? Porque não adianta a Verdade, gente ir verdade. buscar com quem não sabe, a gente mesmo tem que tirar essas dúvidas. É com a gente mesmo. E muitas coisas que hoje eu faço para o Leonel, eu tiro dicas dos grupos. Pois Dos é, grupos muito que eu participo, importante. dos grupos de mães de Downs. Então, Exato. Milagrinhos, enfim, a Força do Aham, Amor e por aí vai. Eu participo de vários grupos que têm as mães, os aham. filhos e tudo ligado à síndrome de Down. Agora eu que estou entrando devagar no No universo autista, autista. né? É, Isso. mas eu ainda estou indo devagar porque tipo assim, eu não quero me precipitar. Eu quero Aham. correr apenas com o que vai Porque é muita favorecer o informação Leonel, também, né? Isso. né? Exatamente É. assim. Eu vou correr atrás dos profissionais, tirando essa quarentena aí, essa pandemia, eu vou correr muito Aham. atrás dos profissionais pro Leonel. E vou continuar com as Claro, mães que falam, com meu filho é certeza. Você autista, está tem isso certíssimo. e tal. E é aí que eu vou, nessa linha de Aham. aprender, porque a gente sabe Pois muito é. pouco. A gente sabe muito pouco. Sabe Aham. uma coisa que aconteceu comigo? Tá. Quando a médica falou para mim que a probabilidade do Leonel ser Down era de quase 100%, eu procurei na minha cabeça, tipo assim, como é que é mesmo? Síndrome de Down? Quem é que eu vi com síndrome de Down? Sabe? Quando você dá uma olhada assim no Sim. seu. Você procura na sua cabeça, na sua Aham. mente, quem você Pois conhece com é. síndrome de É Down, tudo né? novo, né? Rapidamente. Fica tudo novo. É tudo Aí, novo. E depois que começa a aparecer, que a gente começa a descobrir do nosso filho, as coisas começam a aparecer, né? E menina, Vera, eu vou eu te dar uma descobri que eu não notícia sabia nada. triste. Pois é, e eu vou te dar uma notícia super Qual? triste. Nosso tempo está acabando. Oh, meu Deus. Não dá mais Né? para a gente conversar nada. Você só tem um minutinho agora. Eu aqui quero te agradecer intensamente. Estou muito feliz em conhecer você, conhecer sua história, conhecer Leonel. Quero que você poste muitas coisas mais para a gente poder Vou estar postar. acompanhando o crescimento dele, esse mundo novo que é para você, que é para mim, que é para muitas mães que estão aqui nos assistindo, muitas vozes também. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães, para esses pais, para essas vovós que estão aqui nos assistindo, que estão com um diagnóstico recente, né, de como lidar com isso. Eu sei que é novo também para você, mas você é uma mulher que está assim, ó, cheia de trique-trique com Deus, cheia de conversinha, você está fortalecida. Tem. E eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente. Então, olha, obrigada, fiquei grata. Eu aceitei a live porque eu sei que tem muitas mães aí com filhos
né, com essa situação de ter o autismo e acha que é do Down, enfim. Mas você tem o diagnóstico, gente, não desiste de correr atrás, não, porque pro autista, a falta de tratamento, ela é a pior coisa que pode acontecer.